Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui do canal Eletrobombas e Motores. Para quem não me conhece, sou o Vanduca e o assunto de hoje é o seguinte: a pergunta fica se existe um lado correto de colocar as bobinas, início e fim, beleza? Vou estar mostrando aqui na prática, acompanha comigo. Bom, a princípio a ideia de fazer o vídeo foi porque eu estava observando alguns colegas que tem até um certo tempo aí, trabalham como rebobinador, fazendo algumas marcação quando o motor vem. Então eles fazem uma marcação no desenho como início e fim de bobina. Eu perguntei pro rapaz, colega meu, por que ele fazia aquelas marcações. Ele falou que se colocar invertido, o motor não funciona. Invertido no sentido de que, suponha, aqui eu tenho um grupo de duas bobinas. Eu acabei fazendo esse aqui, ó, esse grupo mini, só para especificar aqui como é que funciona. Então falamos ponto inicial, que seria da bobina do grupo menor. Então temos aqui um grupo de duas bobinas e a menor é essa. A ponta inicial saiu do lado direito e a ponta final saiu do lado esquerdo. Aqui pessoal só tem duas bobinas por grupo. Se tivesse 4, 5, 6 bobinas por grupo, sairia a mesma coisa. Sempre teria uma ponta inicial e uma ponta final do outro lado. Acontece que só ia entrar em série outras bobinas aqui. Então no desenho dele estava assim, ó. Ele tirou o desenho lá de ligação. Vamos supor um motor de 2 polos. Bobinas em preto trabalho e em vermelho auxiliar. Ele puxou uma ponta como cabo número 1, a outra como cabo número 2, que fim de 1 é 2, aqui número 3. Lembrando, eu estou simulando aqui um desenho do motor de 2 polos, saindo 6 cabos para duas tensões, ou 110 220 ou 220 440. Esse aqui não é o foco do vídeo não, pessoal, então estou demonstrando aqui. O cabo 5, ligo uma série, aqui tem a série, ó, A com A, e aqui sai o cabo número 6. Depois de passar por centrífugo platinado, vai ser o cabo número 6. Bom, então quando ele vai numerar os cabos do motor, ele também faz isso, ó. Início ou começo, eu vou colocar a letra C como começo e fim. Prontinho? Aqui ele fez também desse lado fim e começo. Aqui também é a mesma coisa, ó, começo, fim, começo e fim. Então, letra C como começo, letra F como fim. Então, o que acontece? Se ele tirou o esquema desse motor assim, pessoal, então, quando ele for colocar as bobinas, ele não coloca de outra maneira diferente, porque ele imagina que o motor não vai funcionar. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa dúvida, se o motor vai funcionar ou não. Então, no caso, na colocação desse grupo de bobinas, então, ó, o ponto inicial tá aqui, então tá ao contrário. Então, ele coloca assim, ó. Então, a ponta inicial fica aqui e a do final fica aqui, esse grupo em preto. Quando ele vai colocar o outro grupo, ele faz o mesmo modo, ó. Então, ele não inverte, ele não coloca o começo aqui não, e nem o fim lá, porque ele imagina que não funciona o motor. Bom, o que acontece? Funciona do mesmo modo. A única coisa que você tem que obedecer, pessoal, é o seguinte: é o sentido de ligação dos cabos. Então, aqui, início e fim, não tem problema. Se você tirou o esquema do motor, ele é original e ele veio dessa forma, começo aqui, fim ali, do outro lado inverte, diferente, não precisa você fazer essas marcações. Você pode colocar todas as bobinas assim, ó. Começo sempre do lado direito e o fim do lado esquerdo. Ou você pode inverter, começo do lado esquerdo, fim do lado direito, ou você pode misturar tudo, não tem problema. Então não precisa fazer essas marcações de começo
e fim. Então vou explicar por que não precisa. Bom, vou tirar o desenho aqui por enquanto de lado e vou fazer um rascunho aqui. Eu vou pegar a bobina, ó. Suponha que eu coloquei o começo do lado direito e o fim do lado esquerdo. Então vou simular os dois, ó. Então vou inverter. Então começo do lado esquerdo agora e o fim do lado direito. Prontinho? Então vamos lá, virar novamente. Então suponha que essa bobina aqui do grupo, a menorzinha, né, ela tenha 10 espiras. Então a ponta vai iniciar aqui desse lado, então ela tem 10 espiras. Suponha que esse grupo, na verdade, essa bobina do grupo maior, ela tenha 15 espiras. Prontinho? Beleza, vamos inverter de novo. Então, se eu começar aqui desse lado, sendo o fim aqui a maior, então aqui tem 15 espiras. Ó. Lembrando que ela tinha 15 espiras, a maior. Então ela tem 15 espiras. Voltando a menorzinha, que ela vai sair aqui, depois que ela completar as 15 voltas, ela vai entrar na menor e depois vai sair aqui, ó, nessa ponta. Beleza? Isso aqui. Então ela tem 10 espiras. Então o que acontece? O fio iniciou aqui, deu 10 voltas, depois pulou para cá, deu mais 15 voltas, no total de 25 voltas. Esse é o percurso da corrente. Então se iniciar aqui 15 voltas, espiras, com mais 10 é a mesma coisa, 25. Então, pessoal, a corrente vai fazer o mesmo percurso, não vai modificar nada. Então, ela vai ter que dar, tanto se ela entrar para cá e sair aqui no início, para esse fim, ou se eu inverter, no total ela vai ter que dar 25 voltas. Esse é o percurso da corrente. Então, por isso que não importa se você coloca desse lado o fim, ou você inverte assim, ou troca um pelo outro, não tem problema. A bobina aqui, maior, ela tem mais voltas e também o tamanho do fio. Vamos colocar em tamanho também. Vamos supor que então que aqui tenha, quando desenrolar esse fio, da menor tenha 5 metros e o da maior tenha 10. Então vamos colocar 5 aqui e da maior 10. Vamos colocar 5 metros aqui, inicial também, e o fim 10. Então, vai dar a mesma coisa, ó. 15 metros vai ser o percurso aí. Eu coloquei aqui em voltas, mas aqui eu coloquei em metros. Então, também dá 15 metros. Então, pessoal, não tem problema. A única coisa que você não pode fazer é colocar o fio invertido. Uma coisa que é bem fácil, né, de perceber, porque tem muitas pessoas que colocam assim. Vou dar um exemplo para você, ó. Vou desenrolar, colocar assim. Então, iniciou desse lado. Então, o fim tem que ser do lado contrário. Então, você não pode fazer isso aqui, ó. Colocar para sair tudo do mesmo lado. Isso é um erro óbvio. Sair tudo do mesmo lado. Tem que sair uma ponta de um lado do outro. Então, é um erro aí grotesco para cometer, mas o único problema de você fazer é inverter o sentido de entrada. Tem que entrar de um lado e sair do outro. Então esse é um ponto, né? Se a inicial saiu aqui, a final aqui. Se iniciou aqui, a final tem que sair aqui. Beleza, isso é óbvio. Então aqui não tem nada a ver começo com fim. Não confunda a cabeça de vocês com essas besteiras de começo, fim, fim, começo. Prontinho? Quando vocês for tirar o esquema, vocês tiram o esquema de ligação, né? A posição dos cabos que está. Mas não precisa tirar da onde que a bobina iniciou e na onde que ela terminou. Vamos olhar aqui o desenho. Então, ó, tem os dados da placa. Esse motor, vamos colocar ele como 110, 220. Pronto.
110 220. Eu fiz todo o desenho, pessoal, para simular aqui o motor 110 220 e como fica as ligações. Então o segredo aqui para o motor funcionar é você colocar a posição, como eu falei, de entrada e saída certa. Um tem que entrar de um lado e sair do outro, não importa se é começo ou é fim. O segundo é a ligação dos cabos. Então a ligação você tira o esquema quando pega o motor. Mas eu vou fazer um resumo rapidão aqui do motor 110 220. Aqui está o esquema de ligação aqui embaixo que vem na placa. Então o que acontece, ó? O motor que é ligado em 110, ele vai ser em paralelo. Então tem que iniciar aqui, fazer esse movimento e sair aqui. Então a auxiliar também vai ter uma série. Então uma ponta vai vir para cá, a outra ponta vai para lá. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. No motor para 220, a maior tensão não vai fazer esse paralelo, vai fazer uma série. Tem que vir assim, sair aqui, uma série com esse, e vir aqui desse lado e sair para lá. Essa é a ligação em 220. Então 110 paralelo, 220 em série. Para isso acontecer, a posição dos cabos tem que ser corretamente, não pode ficar invertido. Nesse padrão aqui de ligação, então vamos escolher, quando você vai numerar, antes de você começar, você pode escolher qualquer lado. Você pode começar com esse aqui, com esse aqui, com esse ou com esse. Você escolhe qualquer lado. Depois que você inicia, você tem que seguir uma sequência. Então vou iniciar aqui desse lado. Eu sempre gosto de iniciar desse lado aqui, ó, na bobina da base, do lado esquerdo. Eu começo a numerar com o cabo número 1. Bom, se o fechamento para 110 tem que ser 1 e 3 e um cabo do auxiliar, então vamos esquecer um pouco o auxiliar. Então você tem que fazer esse movimento. Então se eu pegar o cabo número 3 e fechar aqui, pessoal, botar o número 3 aqui, então vai ficar assim, ó, puxa uma para cá, outra para cá. Então não faz esse movimento. Se eu ligar, suponha aqui o cabo número 2, também não pode. Você vê que o 2 já é saída de outra ponta. Se um tem que ficar junto com o 3, ó, ligado, para fazer esse movimento em 110, o 3 tem que ficar aqui junto com ele, mas do outro lado de cima, porque essa ponta já está marcada. Vamos colocar 3 desse lado. Em alguns motores, o número 2 e 3 é trocado. Nesse caso, quando é trocado aqui, aí você tem que trocar aqui também. Supõe que o fim do 1 nesse motor é o 2. Aqui, ó, 1 e 3 tem que ficar junto. Agora, outros motores não. O que tem que ficar junto é 1 e o 2. Então, o 2 que tem que vir para cá. Então, final de 1 é 3, motores mais antigos. Final de 2 é 4. Nos modelos mais novos, fim de 1 é 2 e fim de 3 é 4. Beleza, pessoal? Mas a maioria dos motores já está vindo desse modo aqui, ó. Então, o que acontece? 1 e 3 tem que ficar junto, 2 e 4 tem que ficar junto também. Então 1, fim do 1 é o 2. Então vamos colocar o 2 aqui. 2. Se o 2 tem que ficar junto com o 4, ele vai para lá. Lembrando que é 6 cabos, só sai 4 cabos no trabalho. Então são os cabos principais de 1 a 4. Na auxiliar temos uma série. Então, no auxiliar temos uma série aqui. Então, vamos numerar. Primeiro, vamos fazer uma série, viu? Tanto faz você fazer assim ou como fazer assim. Mas depois que você fazer a série, você tem que numerar os cabos corretamente. Ó, então, eu fiz uma série aqui. Eu resolvi fazer aqui. Então, esse é 5. E esse, vamos colocar como número 6. Sempre quando eu vou fazer a ligação, eu coloco os cabos, inicio de um lado estratégico. Vou dar um exemplo para você, ó. O 4, a caixa de ligação costuma ficar aqui, o 4 já está aqui pertinho. Eu pego um e já coloco aqui, ó. O 2 e o 3 eu já fecho e coloco do outro lado, para não embolar os espaguetes. Já auxiliar aqui já fica bom, porque aqui em cima, ó, fica a saída dos capacitores, né? Isso é um motor monofásico, 2 polos. Então sai os capacitores aqui, então daqui eu já puxo um fio
para lá, ó. Esse aqui já fica perto para sair para fora e o outro já sai aqui no buraquinho da caixa de ligação do capacitor. Continuando, então, se veio o 5, fechou, fez o 6, então o 6 vai sair aqui, ó. Vou colocar o 6 aqui. Então já está pronto. Se eu quero para 110, então vou pegar 1 e 3 e pegar um cabo, puxar o 6 aqui. Ou se eu puxar o 5, vai girar para outro lado. Se eu puxar o 6, suponha, se eu colocar o 6 aqui, ele vai girar para um lado. Se eu pegar o 6 e colocar do outro lado e inverter, o 5 pelo 6 é a troca de rotação. Para maior tensão, vai fazer uma série. Lembrando que 1 e 3, ó, entrou aqui, fez um paralelo para 110, para 220, vai fazer uma série. Número 1, veio 2, ligação 220, ó. 2 é ligado com 3, então, ó, 1, 2 pulou por 3 lá. Então, pulou por 3, saiu 4. Lembrando que 4 e 1 é linha, ó, 1 e 4. Fechado na série de 2 e 3, 2 e 3, e um cabo da auxiliar vai junto com eles. E depois que passar o 6 pelo platinado, o capacitor, ele vai ser ligado junto com o número 1. E para inverter a rotação, 6 com 5. Prontinho, pessoal. Então é isso aí. O segredo do motor funcionar bem, primeiro, um bom rebobinamento, espiras, usar os passos corretos. Eu já ensinei isso. Mas esse negócio de marcar começo e fim da bobina não tem nada a ver. Esquece isso aí porque só serve para confundir a cabeça. Resumindo aqui, colocar a posição de início e fim. Um tem que sair de um lado e sair do outro. E você numerar os cabos corretos. Porque se você inverter esses cabos aqui também, dependendo da tensão, o motor não funciona. Ou até mesmo queimar o motor. Prontinho? É isso aí. Espero ter ajudado. Lembrando, se inscreva no canal para você não perder nossos vídeos e ative as notificações. É muito importante ativar as notificações. Se não for, o YouTube não entrega conteúdo. Beleza? Até a próxima. Valeu!